Você já ouviu falar em mielomeningocele? É uma malformação congênita grave em que a coluna e o canal medular do bebê não se fecham completamente durante a gestação. E disso resultam outros problemas, como hidrocefalia, por exemplo. A estimativa é de que no Brasil ocorra 2,4 casos a cada 10 mil nascimentos. Agora eu quero que você conheça a história do Pedro Emanuel, que foi diagnosticado com a doença ainda na gestação. Para os médicos, Pedro não iria falar e nem enxergar. Mas em meio à dor, a fé nunca deixou de existir. Hoje, Pedro entende que essa história não é sobre limitações, mas sobre o que Deus pode fazer por meio de quem decide servir. Tudo começou quando minha mãe descobriu, com 5 meses de gestação, que eu nasceria com uma doença chamada mielomeningocele. Mas com 7 meses, descobriram que eu nasceria com outra doença que se chama hidrocefalia. Os médicos afirmaram para minha mãe que eu nasceria com esses problemas. Eles falaram que eu não ia andar e nem falar, e nem enxergar. Mas ela sabia que Deus não queria isso para mim. A cirurgia ocorreu bem, demorou, mas aconteceu. Eu comecei a andar e assim que eu dei os meus primeiros passos, a minha mãe falou que eu nunca mais parei. Era andando para todo canto. Os médicos realmente afirmaram para minha mãe que eu era um milagre. Minha mãe descobriu que existia um tipo de tratamento num hospital fora daqui de Manaus, em Brasília. E através de lá descobri uma doença na coluna que se chama síndrome da medula presa. Eu fiz a minha primeira cirurgia dessa doença e não era para mim estar viva hoje em dia se não fosse por Deus. Pois até a ciência falou que não consegue explicar o porquê eu passei por tudo isso e mesmo assim eu superei as expectativas dos próprios médicos, que diziam que eu não ia falar e nem andar. Uma pessoa criar com tantas doenças assim era uma pessoa má, mas não é nada disso, pois tudo que Deus faz é com um propósito. Sempre em todas as minhas aulas, ele ficou assim tão curioso, tão interessado em todas as aulas, porque assim eu começo a ministrar as aulas sempre baseado na palavra de Deus. E ele ficava assim: professor, eu quero conhecer esse Deus de amor que a senhora fala. Então eu entrei em contato com a professora de ensino religioso para que ela pudesse me dar uma luz do que eu poderia fazer. Então eu vi esse interesse dele de querer conhecer Deus, conhecer a Bíblia mais a fundo, e ele lia a palavra. E aí naquele momento eu pensei assim: nossa, eu posso compartilhar a tua história com o nosso capelão? Aí ele falou assim: pode, professora. Pastor, tenho um aluno do 9º ano, o Pedro, ele está interessado em conhecer ainda mais a palavra de Deus. O senhor pode acompanhá-lo? E foi aí que ela falou que eu poderia fazer um estudo bíblico com o pastor Vitor. Na semana de oração, o pastor Vitor veio com a apresentação do projeto e fiz a minha inscrição, pois era algo que eu sempre quis e que Deus fala que a gente deve fazer o bem ao próximo. Conhecer o Pedro e poder acompanhar ele mais de perto foi uma experiência incrível. Então nós fizemos o convite para ele fazer parte da agência de missões e então ele conseguiu entender que tudo aquilo que ele tinha passado poderia ser uma oportunidade de testemunhar e de servir a muitas pessoas através da missão. Deus não faz nada por acaso. É porque no futuro algo muito melhor me aguarda. O Pedro já faz parte do nosso projeto de missão dentro do colégio e também nós temos já ações que vão ser desenvolvidas fora do colégio, onde pessoas vão ouvir de Jesus e vão ter também um pouco de esperança, através de muitos alunos e também do Pedro. Eu quero que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa que passa por muitas coisas na vida, que não importa o que elas passam, Deus sabe de tudo e Deus planeja tudo para nossa vida. O Pedro consegue entender que não são as dificuldades ou as limitações que podem impedir ele de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu vi através da agência de missões uma forma de levar esperança para quem precisa. Sinto que é a minha oportunidade, pois em todas as escolas que eu já frequentei, nunca vi algo parecido. Eu sinto que é a minha chance, é a oportunidade que eu tenho. Hoje, inclusive, já é um dia onde o Pedro vai ter essa oportunidade de ser um testemunho vivo para muitas pessoas e viver de forma prática a nossa missão. Se a minha história puder falar algo para bem,
é que a minha dor não define quem somos, e sim o propósito. Hoje eu entendo que a minha história não é sobre limitações, é sobre o que Deus pode fazer através das pessoas que escolhem servir.